Bom dia a todos. Sou Michele Milani e estou ingressando na ANJ, pois a Juliana Toscano, como alguns já sabem, vai realizar o sonho de morar um tempo fora do país. Porém, ela está aqui ao nosso lado e nos dará todo o suporte para que este webinário seja mais um sucesso do programa de qualificação da ANJ. Sejam todos bem-vindos a mais esta palestra que faremos com a Jump Education. Hoje falaremos sobre mídia mobile. Quem está novamente conosco é o professor Fred Pacheco. O Fred, além de muito bem avaliado em nossos webinários, ele é mestre em ciências pela Unifesp, formado em comunicação social pela UFF e tem especialização em Stanford University, em novas mídias. O Fred acumula mais de 20 anos no mercado de comunicação digital e os últimos 5 como consultor de negócios digitais para o Grupo Itaú Unibanco. Fred também já trabalhou para veículos como o IG, UOL, Terra, Folha de São Paulo e para o Estadão. Ele é autor do livro Negociação Ampla de 2009 pela editora Casa do Autor. Já foi diretor de associações como a ABA Rio, a PAD São Paulo, IAB Brasil e a WAA Brasil. Então, Fred, é um prazer tê-lo conosco novamente para compartilhar seu conhecimento e experiência. Também agradecemos a Fenajore, nossa parceira no programa de qualificação. Antes de iniciarmos, queremos dar alguns lembretes. Como de costume, o áudio de todos está bloqueado. A comunicação conosco será feita por meio escrito. As dúvidas ou perguntas devem ser enviadas pelo Perguntas no painel de controle, acima da palavra bate-papo. Peço que se lembrem de informar a empresa no qual pertencem, ao enviarem as suas perguntas. Para mais agilidade à apresentação, perguntas serão respondidas ao final da apresentação. O certificado será enviado aos participantes que permanecerem pelo menos 60% do tempo online. O sistema nos mostra o horário e saída de cada participante. Por último, informamos que este webinário será gravado e a gravação será enviada a todos. Fred, a palavra está com você. Desejamos a todos um ótimo webinário. Muito obrigado, Michele. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre canais mobile, né? Pensar um pouco toda a revolução que o comportamento móvel dos usuários está trazendo para as edições dos jornais, para a equipe comercial, para todo mundo, né? Não é nenhuma novidade o quanto o mobile é a bola da vez, né? É a tendência e muito mais do que futuro, já é presente mesmo em todos os veículos de comunicação, né? Mas a ideia hoje é a gente pensar um pouco sobre o impacto disso, tá? Como é que a gente pode e deve se apropriar dessas mudanças do mobile para trazer mais resultado para os jornais. Obrigado pela apresentação, Michele, seja bem-vinda. Ela vai ajudar a gente consolidando as perguntas, então, como eu sempre reforço, não precisam esperar o final para mandar a pergunta. Se tiver alguma dúvida, já vai mandando que vai entrando na fila para a gente conversar no final da apresentação, tá bom? Então, vou começar agora, na verdade, falando bottom line first, tá? Ou seja, vamos direto ao mais importante. Então, quem foi pontual aqui no webinário vai sair na frente. Porque os principais pontos que a gente tem que pensar quando a gente fala de mobile são: primeira coisa, um app não se espalha sozinho, tá? Por mais que mobile esteja quente, que todo mundo realmente tenha hoje um celular com acesso à internet, na maioria das vezes um bom smartphone, isso não quer dizer que as pessoas vão usar o seu app.
né? Quando a gente cria uma estratégia de canais mobile para os jornais, a gente tem que considerar que é necessário sim ter uma campanha de marketing também. As pessoas não buscam os aplicativos simplesmente porque acordaram e naquele dia falaram: nossa, hoje eu vou ver se existe um aplicativo do jornal que eu costumo ler. Não, a gente tem que divulgar, a gente tem que comunicar e a gente tem que incentivar o uso. Então, a primeira coisa não é fazer o app. A primeira coisa é pensar por que que esse app vai ser relevante para o público ao ponto deles instalarem. Segunda coisa que a gente tem que pensar na hora de fazer um app para o jornal é que esse app não pode cansar o usuário. E aí tem várias implicações. Primeiro, o app não pode ser muito pesado. Se o usuário tiver que gastar muito pacote de dados ou esperar muito tempo para instalar um app, ele vai desistir. Segundo, o app ou mesmo o site mobile não pode ser lento. Quando a gente usa o celular, o smartphone, a gente quer agilidade, a gente quer imediatismo. Então, se demora a abrir ou se demora a carregar, o usuário vai desistir. Depois a gente vai ver um pouco de estatística sobre isso. E por fim, o app ou o site não podem exigir que o usuário reaprenda a usar o ambiente ou a navegar. Tem que se apropriar do comportamento que ele já tem, da interface das redes que ele já utiliza para aproveitar esse conhecimento do usuário. Terceiro ponto, toda a estratégia de mobile tem que ser responsiva. E aí eu vou dar alguns exemplos depois do que significa esse termo complicado, né, mas bonito, que é a responsividade, que trocando em miúdos significa que um conteúdo deve automaticamente se adequar a qualquer dispositivo ou meio que o cliente estiver usando. Então eu vou mostrar alguns exemplos de site, e-mail marketing responsivo, que vocês vão ver que o mesmo conteúdo gerado aparece corretamente, seja na tela do computador, num celular mais antigo ou num smartphone mais moderno. Quarto ponto, a gente tem que aproveitar ao máximo as características do meio. Ou seja, não é só reproduzir um conteúdo para ser visto também no celular. Tá? Isso não funciona. Quando a gente pensa em celular, hoje tem um termo que está muito na moda também, que é o mobile first, né? Que a gente primeiro pensar no celular, significa levar em consideração todas as características. Quando o cliente estiver lendo aquele conteúdo, acessando o site do meu jornal ou usando o app do meu jornal, qual é o momento dele? Como é que ele está se sentindo? Ele está com pressa ou ele está com tempo? Ele quer mais profundidade ou ele quer mais agilidade? Né? Tudo isso tem que ser levado em consideração para usar bem as características do meio e também todas as possibilidades que isso traz. Eu tenho muitas informações quando o usuário está navegando do mobile. Eu consigo saber aonde ele está naquele momento geolocalizado, né? E a gente deve usar isso. Quinto ponto importante, a gente tem que conhecer muito bem o público específico do jornal. E isso é um ponto que sempre tem muita pergunta, né? Em qualquer webinário, palestra, evento, que as pessoas perguntam, mas qual é a média do mercado? Eu vou até trazer para vocês várias estatísticas de média de mercado, mas antes de mostrar, eu já vou dizer que isso é o menos importante, tá? Uma média de mercado serve para a gente identificar tendências, para a gente observar mudanças de comportamento do mercado. Mas a estatística mais importante para a gente sempre vai ser do nosso público específico, porque nenhuma média de mercado nunca vai representar corretamente o público de um diário local, o público de um jornal semanal do interior, ou mesmo o público de um jornal nacional, porque a média é composta da média disso tudo, então não vai ser nenhum deles. E na hora de eu traçar a minha estratégia mobile, é importante eu entender o meu público, da minha região, da cidade onde o meu diário trabalha. E por fim, mas
é o mais importante isso aqui, a gente tem que pensar sempre no cliente e não na tecnologia, tá? Eu repito muito isso nos webinários e nos eventos, porque é o ponto-chave. Quando a gente está falando de uma nova tecnologia, principalmente uma tendência tão forte como o mobile, é muito fácil a gente se perder no deslumbre tecnológico, querendo aproveitar toda a tecnologia. Mas isso é secundário. A primeira coisa é pensar a experiência do cliente. O que o comportamento do cliente está me indicando? Como é que eu consigo tornar mais agradável essa experiência interativa? E aí eu vou usar a tecnologia para suportar isso, e não o contrário, que é o mais comum da gente ver. Pegar uma tecnologia, agora vamos desenvolver um app, sem nem saber ao certo para quê, qual é o ganho disso. Né? Agora eu vou tornar meu site responsivo, mas não planeja corretamente como vai ser o desenvolvimento do conteúdo. E aí absolutamente não funciona. Tá? A gente tem que pensar sempre no cliente e a tecnologia vai ser desdobramento disso. Tá bom? Esses são os 6 pontos principais que eu quero que vocês tenham em mente ao longo de todo o material. Bom, mas tendo isso posto, né, vamos discutir o que é o mobile. Né? Vamos começar bem do princípio. Mobile é muito mais do que apenas o celular. O mobile é, acima de tudo, uma nova plataforma, uma nova forma da gente se relacionar com o público, né, com os consumidores do conteúdo que a gente gera, e uma nova forma dos nossos anunciantes, dos nossos patrocinadores, se aproximarem desse cliente o tempo todo. As grandes diferenças nas características chaves dessa plataforma mobile é que ele é um canal de mídia completamente ubíquo, ou seja, está sempre presente na vida da pessoa. Né? Historicamente, a gente tinha canais em momentos diferentes. Né? A gente tinha até um gráfico clássico que era seguindo as horas do relógio. Né? Então, a gente tinha, de manhã, as pessoas liam mais jornais impressos, na hora do almoço, as pessoas ouviam mais rádio, de noite, quando chegavam em casa, as pessoas viam mais televisão. Então, a gente tinha os momentos do dia que cada mídia chegava mais próximo do público. E agora a gente tem o mobile que quebra esse paradigma, porque ele literalmente está com as pessoas absolutamente o tempo todo. O tempo todo você está com o seu smartphone, o tempo todo você está recebendo mensagens, conversando no WhatsApp, acessando sites. Então, esse poder da ubiquidade é muito importante para a gente utilizar. Né? Outra característica muito importante e interessante do mobile é que ele provê uma interatividade muito forte com as outras mídias. Então a gente pode sobrepor aquele relógio que eu estava falando dos horários das mídias com o mobile. Ou seja, as pessoas não param de usar outra mídia para usar o mobile e nem param de usar o mobile quando estão usando outras mídias. Então, o quanto mais a gente puder fazer ações, fazer geração de conteúdo pensando nessa interatividade, mais rica vai ficar a experiência da leitura de um jornal. Então, a gente pode e deve ter no jornal chamadas para aprofundar aquele conteúdo no mobile, para ver um vídeo sobre aquele assunto no mobile, para ouvir um podcast do jornalista pelo celular e por aí vai. Tá? Tem que ter conteúdo imediato, né? No mobile o conteúdo é mais quente ainda do que em qualquer outro meio. Né? As coisas estão acontecendo o tempo todo e quando a gente está 24 horas por dia online, exatamente para não perder nada, né? Para estar atualizado. E é extremamente segmentável e mensurável. Isso é uma grande vantagem que muda bastante o paradigma da nossa venda de publicidade, mas que traz benefícios muito valiosos para os anunciantes, pelos quais eles vão estar dispostos a pagar mais. Aqui algumas lembranças importantes quando a gente vai produzir um ambiente mobile, tá? Esse ambiente não pode ser uma miniatura do seu website, são canais diferentes, com comportamento diferente, momentos de uso diferente. Fora
que na tela do celular nenhum website miniaturizado fica confortável de ler. E se não for confortável, a pessoa vai abandonar. Isso é inevitável. Tá? Quando a gente fala de navegação web no mobile, ela é mais rasa, ou seja, a pessoa quer ter mais rápido a informação. Ela é uma navegação mais horizontalizada, não tão verticalizada. Então ela pede conteúdos mais curtos, mais sintéticos, tá? E claro, com a possibilidade dele aprofundar, se ele quiser complementar assistindo um vídeo, vendo um infográfico, maravilha. Mas tem que resolver mais rápido a vida do usuário. Tá? Outra coisa é que as pessoas clicam menos no mobile, não é uma navegação igual a da internet. Então a gente tem que aproveitar cada load de conteúdo. É melhor ter um scroll vertical no mobile do que obrigar a pessoa a ficar clicando. Ela vai cansar e vai sair daquele conteúdo. Tá? Já comentei, mas vale a pena repetir várias vezes, tem que ser leve. O usuário paga para acessar um conteúdo, ele gasta do pacote de dados dele, que depois vai tornar lento o acesso ao WhatsApp, ao Facebook, que são conteúdos que ele privilegia na experiência mobile. Então a gente tem que fazer um ambiente leve, que seja rápido e gaste pouco do nosso cliente. E por fim, aproveitar que ele está com o telefone na mão, no meio da vida dele, o tempo todo, andando e geolocalizado. Então a gente consegue privilegiar conteúdos do local onde ele esteja, quiçá da rua que ele está caminhando nesse momento para mostrar recomendação de restaurante ou pontos turísticos ou comércio. E claro, isso tudo traz muitas possibilidades comerciais para a gente também, de fazer ações segmentadas e geolocalizadas para os nossos anunciantes. Aqui tem um gráfico só de curiosidade, né, de onde as pessoas mais utilizam o celular, né, o smartphone. Depois vocês vão ter esse material aqui todo, como sempre, né, vocês vão receber o PDF para ver com mais calma, mas os que acho mais engraçado aqui é que o local onde mais pessoas usam o smartphone é na fila do banco. Depois, no local de trabalho. Né? O brasileiro não pensa muito em trabalhar quando está no local de trabalho, porque é o pico de acesso à internet e também do mobile. 82% das pessoas navegam no celular enquanto trabalham. Né? 54% na cama, 59% no transporte público e o que eu acho mais engraçado, 39% no banheiro. E parece só curiosidade, mas na verdade a gente tem que pensar nesses momentos, nesses locais onde as pessoas estarão consumindo nossas informações para saber como produzir esse conteúdo, como entregar essas notícias para eles. E claro, o mobile já faz parte da vida toda. Né? Não tem um show que a gente vá que as pessoas não estejam fotografando, filmando, compartilhando, trocando pelas redes sociais. Né? Então, o mobile, acima de tudo, é mais do que uma tecnologia, mais do que um canal, é uma forma nova das pessoas viverem a vida. Tá? Cai aquela barreira boba, aliás, do online e do offline. Né? Isso não existe mais, não tem cliente online, cliente offline. O mobile veio para romper de vez essa barreira e ter uma vida, simples assim. Né? As pessoas vivem online, vivem offline, vivem, simples assim, com todos os canais ao mesmo tempo agora. E isso muda também o paradigma da informação. Né? Antes a gente tinha momentos de consumo da informação, de leitura de jornal, que tinham mais atenção, né? Tinham mais foco, e hoje a gente tem esse consumo de informação o tempo todo. A gente está sempre se atualizando, se informando, lendo notícias, lendo novidades, e claro que isso traz uma característica de leituras mais curtas, mais rápidas, mais sintéticas, só para estar atualizado mesmo. Né? Então a gente tem que entender essa mudança de paradigma e comportamento para saber como produzir corretamente conteúdos e experiências para esse novo público. Como é que a gente aproxima deles experiências melhores de consumo com a notícia nesse novo cenário. Não adianta mais eu ter os paradigmas de quando a gente fez faculdade de jornalismo, de fazer matérias profundas, longas, técnicas, porque
Porque não é isso que as pessoas estão procurando no mobile. A gente ainda tem um espaço para isso sim no jornal, que é um diferencial, né, no impresso, mas quando a gente fala do jornal no mobile, todas essas referências e paradigmas têm que mudar. O que as pessoas estão procurando é outro tipo de conteúdo. Para a gente ganhar esse jogo, a gente tem que entender isso e melhorar a experiência que eles vão ter com o consumo da notícia. E para isso vale tudo. Como a gente falou, não é só celular, né? Mobile vai muito além. A gente tem o smartphone, claro, mas a gente tem também tablets, a gente tem relógios digitais, né, os smartwatches, a gente tem todas as redes sociais que são prioritariamente mobile, né, principalmente Twitter, Instagram, mas também o Facebook, o YouTube, que são canais importantes para a gente disseminar a nossa informação no mobile. Mas para isso ter resultado, é necessário entender bem as possibilidades desse formato, desse canal, né? O The Daily é um exemplo muito legal. Eu gosto de jornal que se apropriou muito bem do formato do tablet. Então ele não fez só um site web que você consegue acessar na tela do tablet. Ele também não fez um aplicativo de celular que fica maior na tela de um tablet. Ele realmente pensou em toda a experiência que um tablet pode proporcionar ao público para criar um aplicativo e conteúdos com essa cara, com essa navegação, com esses scrolls adequados, se o tablet estiver na vertical, que é diferente de quando o usuário bota o tablet na horizontal, com navegação com cliques diferentes por ser touch. E por aí vai. Tá? Depois vale a pena vocês verem esse vídeo aqui do YouTube que mostra como é que é a navegação do jornal. É bem interessante. E aqui um outro exemplo que eu acho muito rico é da Netflix, porque, acima de tudo, a gente não pode nunca pegar um comercial de televisão e colocar no YouTube achando que vai dar resultado. Porque mesmo quando a pessoa acessa o YouTube do desktop, né, do computador tradicional, aquela experiência é diferente, o momento é outro, ele espera outro tipo de conteúdo. No celular, então, nem se fala, porque um lettering que tem na televisão é absolutamente impossível de ser lido numa tela de celular. As coisas que aparecem no fundo, atrás da pessoa que estiver em primeiro plano, provavelmente não vão receber atenção diferente de uma tela de televisão grande, né? Então o conteúdo tem que ser diferente. No mobile, então, nem se fala. A gente tem que pensar na experiência do cliente. Que tipo de conteúdo em vídeo, por exemplo, quando o meu anunciante faz uma publicidade de vídeo no meu mobile site, como tem que ser esse vídeo? Como é que vai ser a experiência do cliente com esse vídeo no meio do conteúdo? Eu vou invadir a tela toda do celular dele? Pode ser. Mas e se o celular dele estiver na vertical, por exemplo, e não na horizontal? Será que vai ficar legal um vídeo que de repente entra deitado, né, num conteúdo que estava sendo visto em pé? Então, tudo isso tem que ser pensado. Aqui é um exemplo que a Netflix fez anúncio em vídeo, em mobile site, e ela teve o cuidado de criar uma versão para o celular na vertical. Então, se a pessoa estava vendo o vídeo, o site, estava navegando no jornal antes com o celular deitado, aparecia um vídeo no tamanho tradicional, né? E se ele estava vendo o jornal com o site em pé, aparecia esse outro vídeo que está na tela agora, já num formato de tela de celular, para dar uma melhor experiência para esse cliente. Então, tudo isso são cuidados que a gente deve pensar na hora de montar tanto o nosso ambiente de mobile, como também os nossos pacotes comerciais, né? E aqui vale para os dois. Quando ele assistiu o vídeo de um comentarista do meu jornal, de um jornalista aprofundando um assunto, como é que vai ser? E quando ele tiver o vídeo publicitário de um anunciante,
como vai ser essa experiência? Tudo isso a gente tem que levar em consideração para ter sucesso no novo ambiente. Tá? E as três palavras-chave para uma experiência mobile são agilidade, praticidade e velocidade. Né? É isso que todo mundo espera quando usa o celular. A gente está num momento de velocidade quando você está no meio da rua, quando você está em trânsito, quando você está no metrô, quando você está usando o celular. Então a gente não pode perder esses três elementos de vista. Né? Tem duas estatísticas aqui muito importantes dos clientes no mobile, né? As duas são do Google, de uma amostra muito, muito grande, que mostra que 53% dos consumidores abandonam um site mobile se ele levar mais de 3 segundos para carregar. Só 3 segundos. Né? Olha como isso é importante. Em 3 segundos a gente já perde metade das pessoas que pensaram em acessar o nosso site. E a cada segundo adicional, a taxa de conversão cai mais 20%. A gente perde mais um em cada 5 clientes que ainda estavam esperando. Some-se a isso tudo a nossa banda aqui no Brasil não ser muito boa, mostra a importância da gente ter sites leves, sites pensados especificamente para o celular, que é o Mobile First, que eu tinha falado antes, tá? Porque senão a gente vai perder essa proporção toda de clientes que vocês estão vendo aqui nas estatísticas. Uma prova disso é que até o Banco Itaú, né, teve que pensar em fazer um app light, que a gente chamou, tá? Porque eles viram que mesmo o banco, que é um app realmente útil, né, que a pessoa faz muitas operações e transações, e só para vocês terem uma ideia, hoje a gente já está falando de mais de 45% das operações bancárias são feitas por mobile. Isso é muita coisa, né? Do total de operações bancárias, incluindo aí fazer um investimento, pagar uma conta, consultar o saldo, 70% é online. Só 30% hoje acontece nas agências físicas. E quase metade do total é pelo mobile. Muito mais do que pelo desktop hoje. Tá? Mas mesmo assim, mesmo com essa importância toda do aplicativo para as pessoas, a gente percebeu por estatística e pesquisa que o aplicativo já tinha ficado muito pesado, estava ocupando muito espaço no celular das pessoas, estava lento para carregar nos celulares que não eram tão modernos. Então as pessoas estavam desistindo de usar o app, desinstalavam o app para ter mais espaço para botar a foto de um sobrinho, o vídeo do filho dando os primeiros passos, porque é óbvio que isso é mais relevante para eles do que o app da nossa empresa, do nosso jornal. Né? Então a solução que foi achada lá no Itaú foi exatamente criar duas versões. Continua tendo o app tradicional, que tem mais funções, né? Quem tem um iPhone, quem tem um celular de ponta, é melhor usar. Mas foi criado também o App Lite, que ocupa menos espaço no celular das pessoas, é mais leve, e aí as pessoas não precisam ficar com pena de deletar as fotos de gatinhos, como diz a propaganda aqui. Né? Isso vale para o app, vale para um site. Tem que ser leve, tem que carregar rápido. Né? Aqui tem um exemplo de e-mail responsivo, tá? Para mostrar o que é essa tecnologia da responsividade que eu tinha comentado. Reparem nesse e-mail que eu recebi da Amazon, tá? Como ele fica visto do desktop, né, do Outlook, de um programa de e-mail convencional da Microsoft, e como é que é esse mesmo e-mail quando eu abri no meu celular. Tá? Reparem só como ele está distribuído diferente. Agora tem um scroll vertical acima de tudo, né, que eu vou com o touch correndo o conteúdo do e-mail, mas ele continua tendo uma excelente experiência. Né? Eu tenho uma boa experiência com e-mail na versão desktop, que eu consigo ver as informações, ver os produtos. Eu tenho uma ótima experiência com o mesmo e-mail na versão mobile. Só que o mais bacana disso tudo
é exatamente que não existe uma versão desktop e uma versão mobile. Esse é um mesmo e-mail marketing, que foi um mesmo conteúdo produzido, só que ele usou as tecnologias da forma correta para fazer a diagramação do conteúdo, de forma que em qualquer tela que eu abra, ele fique com uma aparência agradável. Não fica aquele e-mail que estoura a tela, que o texto vai para o lado, que você não consegue ler direito, que a imagem é maior que a resolução. Não tem isso. Com a programação do HTML5 aqui, eles conseguiram criar essa responsividade. Que percebam que é o mesmo conteúdo que foi criado uma vez só pelo conteudista, né? No nosso caso, o jornalista só escreveria uma matéria, mas a plataforma já programa da forma que qualquer dispositivo que leia vai ver da maneira adequada. Tá? A mesma coisa a gente tem que pensar aqui nos jornais, né? Tanto em forma, em navegação, quanto até mesmo em conteúdo que eu vou priorizar. Esses aqui são dois prints da Folha de São Paulo, tirados ontem à tarde, no mesmo momento, exatamente no mesmo horário, tá? Às 3 horas da tarde do dia 10 de julho de 2017. Só que um foi feito do desktop, o outro foi feito no celular. Então, reparem que no desktop, o destaque é dado para uma matéria especial do especial que a Folha está fazendo, Mundo de Muros, né? E lá no celular, naquele momento, às 3 da tarde, o destaque, a primeira matéria, era do governo se preparando para contrapor o relatório que foi feito ontem na CCJ. Por que essa diferença? Porque o momento da pessoa no desktop é um. Ele está indo ali para ver o jornal, as matérias, dar uma geral, provavelmente ele vai fazer um scroll, ele vai ler uma ou duas matérias. Quando eu entro na Folha de São Paulo pelo celular, eu quero agilidade, eu quero o momento atual, eu quero o que está acontecendo agora, porque o mobile a gente usa o tempo todo, eu entro várias vezes. Então não adianta repetir uma matéria para mim. Enquanto no desktop eu posso dar esse destaque para uma matéria fria, né? No celular não. Então ali no desktop ele está priorizando a capa do jornal, que no impresso também veio essa aí como matéria de destaque. Enquanto no celular eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter só as novidades. Tá? E também é importante pensar na aparência, na experiência, né? Então aqui trouxe mais alguns exemplos, tá? O Estadão e o Globo, para a gente ver como os sites mobile são pensados realmente para a tela do celular, né? Com uma diagramação que fica bonita no celular, que é agradável, que atrai a atenção, que combina imagem e texto e que todos dando destaque, não tinha como fugir para essa mesma matéria, né? Porque tudo foi feito às 3 horas da tarde de ontem. E isso dá a vontade da gente navegar. É fácil de ler. Rapidamente eu passo o olho e vejo que aliados do Temer intensificam troca-troca na Comissão de Justiça da Câmara para votação da denúncia. É diferente, por exemplo, da gente ter no celular uma simples reprodução do site da internet. Tá? E aqui não é demérito do coitado do atibaiense, não, mas eu tinha que escolher alguém para Cristo, né? Então eu peguei o diário aqui da minha cidade. Mas não faltariam exemplos, né, de jornais que a gente, ao abrir no celular, tem essa cara aí, que na verdade é o site da internet encolhido para a tela do celular. E aí não é confortável, né? Absolutamente não dá nem para a gente ler as matérias, né? Só as duas que tem mais destaque ali do IPTU e da parceria com a ONG que a gente consegue ler a chamada. As outras não dá nem para ler a chamada. Então imagina se a pessoa vai se esforçar para ficar tentando ler letras miúdas, navegando num estilo que não é pensado para o celular, né? Não vai. Ela vai desistir desse site e vai para um outro jornal, vai para algum concorrente, né? E é isso tudo que a gente não quer que aconteça, porque hoje o acesso
mobile já está passando o acesso desktop na maioria dos jornais. Então é muito importante a gente ter essa experiência agradável para não perder espaço para outros jornais. E para trazer ainda um pouco mais de estatística para vocês terem, defenderem aí as ações dentro do jornal, trouxe algumas pesquisas bem recentes. Tá? Essa aqui é uma pesquisa da Reuters que mostra que o consumo de notícias por redes sociais está na média caindo, tá? Tanto mundialmente quanto no Brasil. E aí tem vários fatores que explicariam isso, tá? Os principais é a mudança de algoritmo do Facebook, que está privilegiando menos notícias e mais conteúdos pessoais, né? E também as pessoas terem ficado um pouco desconfiadas, né? Porque a gente sabe que as notícias divulgadas nas redes sociais nem sempre são verdadeiras. Então, caiu um pouco o consumo aí, né? A gente vê que no Brasil caiu 6% no último ano, né? Mas ainda tem 66% das pessoas, ou seja, 2/3 das pessoas que consomem notícias através do celular, das redes sociais especificamente, tá? E no WhatsApp a gente vê uma exceção a essa curva. O WhatsApp está crescendo bastante como canal de consumo de notícias, de atualização de informação. Tá? Aqui no Brasil cresceu 7 pontos, chegando já à metade dos usuários do WhatsApp que usam com a intenção de consumir notícias. Quando a pessoa vai procurar por notícias, tá, através da internet, o principal caminho ainda é entrar direto no veículo que ele conhece, ou seja, eu vou lá e digito www.nomedojornal.com.br, né? Mas já tem 25%, um quarto das vezes que a pessoa consome notícias, que é através de pesquisa, né, escrevendo, fazendo uma busca no Google, no YouTube, em alguma rede social, mas pesquisando pela notícia, né? E 23% ali quase grudado através de mídia social, blogueiros e etc. Né? E aí tem lá embaixo 6% que é por e-mail, newsletter, 5% por alertas móveis de aplicativos e 5% em agregadores. Tá? Então ainda são números baixos. O principal é por pesquisa na internet ou entrando direto no site. Tá? Desses, 46% usam smartphone para ler notícia na cama, 42% usam smartphone para ler notícias em transporte público, né, metrô, ônibus, etc. E 32%, de novo, leem notícias via smartphone no banheiro. Bom, fato é, se tantas pessoas leem notícias através dos buscadores, a gente tem que se preocupar sempre também com a nossa indexação, em como o nosso veículo vai estar posicionado em buscadores como o Google. Tá? Então, qual vai ser meu ranking quando a pessoa procurar por notícia, se o meu veículo vai aparecer ou não para ela. Tá? E aí tem várias ações que a gente pode fazer, eu trouxe um exemplo aqui, né, que a gente pode usar, por exemplo, o Google Trends, tá, que é uma ferramenta gratuita do Google, que todo mundo pode usar, para comparar termos. Então aqui eu fui ver o que as pessoas procuram mais no Google. Notícias diretamente, né, escrevendo notícias, últimas notícias, coisas assim, ou cotação do dólar, ou classificação do Brasileirão, ou turismo, ou informações sobre o STF. Né? E aí o Google mostra para a gente, que eu botei nos últimos 12 meses, né, como é que foi a comparação desses termos, como é que foi a evolução desses termos. E aí tem coisas muito interessantes. As pessoas procuram bastante por notícia, né? Via de regra é a que se mantém no topo dessas buscas que eu comparei. Mas tem outras muito próximas já. Né? A gente vê ali que o campeonato brasileiro só perde mesmo quando não está tendo campeonato, né? Aquele período que é entre safra, que tem os campeonatos regionais. Quando ele está acontecendo, ele vai ali
na frente mesmo das notícias em geral. Então, isso mostra que é importante, se eu sou um jornal nacional, né, se eu tenho um caderno de esporte, eu indexar bem minhas notícias, para quando procurarem classificação do brasileiro, resultado dos jogos e etc., ser o meu caderno de esporte que vai aparecer, né? Turismo também não fica muito atrás, e aí é uma oportunidade muito boa para os regionais, né? Para os diários locais, terem um caderno de turismo das cidades onde eles atuam. Primeiro, porque eles têm mais capacidade de produzir bons conteúdos sobre aquela cidade, sobre aquela região. E segundo, que no mobile, isso é uma coisa muito legal, o Google privilegia conteúdos daquela região. Então, se eu faço uma busca sobre, é, sei lá, lojas boas para comprar alguma coisa, o Google vê que eu estou na cidade de Atibaia e vai privilegiar sites de Atibaia, porque é uma busca caracteristicamente local, regional. Então ele sabe que os veículos daquela região vão trazer um resultado melhor para aquele momento da pessoa que está no celular. Tá? O mesmo vale para restaurantes, pontos turísticos e tudo mais. Então são boas oportunidades da gente aproveitar o consumo de informação no mobile. E claro, o site tem que ser mobile friendly, tá? Ou seja, ele tem que ficar numa versão específica para mobile que é fácil de ver, que carrega rápido. Porque, claro, eu trouxe as estatísticas do próprio Google, né, sobre o quanto as pessoas não esperam um site carregar. Então, claro, se a informação foi feita, foi pesquisada, né, pelo próprio Google, é exatamente porque ele usa isso para alimentar as ferramentas dele. Então, o buscador vê também se o site demora a carregar. E se o site demora a carregar, ele joga para baixo no resultado de buscas. Se o site carrega rápido, se tem uma experiência boa, ele joga para cima nos resultados de busca. Tá? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Quando a gente procura por últimas notícias, por exemplo, o primeiro resultado que vem é a Folha de São Paulo. Mas não qualquer site da Folha, exatamente o site mobile. A gente vê ali ó, o m.folha.com.br. Esse Mzinho é de mobile, né, que é um site já pensado para mobile. Isso ajuda a subir bastante quando a busca é feita no celular. Tá? Depois façam esse teste, é legal. Faz a busca de uma palavra-chave no celular e a busca da mesma palavra-chave no desktop. Vocês vão ver que os resultados são diferentes. E não é à toa, porque tem todos esses elementos que eu estou comentando com vocês. Tá? Como eu tinha falado, o uso de rede social para consumo de notícia tem caído, né, que são os dados do Brasil em Zoom. Então, o Facebook caiu 12%, mas o WhatsApp, como a gente já falado, cresceu lá seus 7%. Né? O WhatsApp já até passou o Facebook e o YouTube em percentual de usuários, né, no Brasil. Para notícia ainda é o segundo, mas está crescendo, enquanto o Facebook está caindo. Então é um indicador muito forte de que a gente tem que pensar nesse canal. Né? Então, quando a gente fala do WhatsApp, é claro que a gente pode criar um grupo de notícias para o nosso jornal, né? Isso é legal, vale a pena, para ter atualizações, chamadas quentes e rápidas, né? As pessoas ficarem informadas. Mas eu também devo e posso pensar que existem grupos que discutem os estabelecimentos da cidade onde o meu diário circula. Tem outros grupos que falam sobre turismo, né? Tanto da cidade quanto em geral. Tem outros grupos que falam de gastronomia, e aí o jornal pode e deve se apropriar disso também, criando grupos ou entrando em grupos que já existam e sejam fortes na região onde ele atua, dando dicas para os moderadores desses grupos, fornecendo conteúdos para eles que eles podem divulgar ou publicando diretamente o conteúdo, se já tiver conversado com esse moderador, e por aí vai. Tem vários caminhos que a gente pode pensar, mas acima de tudo, tem que usar esses canais para
se aproximar mais do público, né? Porque essa é a grande tendência, tá? Outro dado que eu achei muito interessante foi o percentual de uso de determinadas marcas, né, veículos, para consumo de informação no mobile, consumo de notícias, especificamente no mobile, tá? Então, o topo não podia ser diferente, né? A gente está acostumado sempre a TV. Aqui no Brasil, a TV tem uma força muito grande, né? E como eu tinha falado antes, o consumo de notícias no mobile acontece muito em paralelo às outras mídias, né? Então, se tem uma audiência muito grande vendo a Globo News, o Jornal do SBT, a Band News, a Record News, elas têm uma tendência de aprofundar através do mobile, de usar também no mobile. Então, são as principais. Logo depois, a gente vê os jornais nacionais, né? A gente tem aí o Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Só que uma coisa que eu achei muito interessante é que agregando todos os jornais locais, todos os diários regionais, eles superam os nacionais individualmente, né? Claro que o Globo é muito maior do que qualquer um dos regionais, mas é muito bacana da gente ver que tem um consumo muito grande de informações, privilegiando esses diários locais, esses jornais regionais, né? E a gente tem que se apropriar muito bem disso, né? Aproveitar que no agregado aí está antes mesmo das pessoas olharem os nacionais, tem a preferência por olhar os conteúdos regionais, né? Mas para isso funcionar bem, para a gente fazer esse número crescer, tem que saber produzir o conteúdo correto, com a tecnologia adequada, para proporcionar essa melhor experiência, tá? Mas o campo está aberto, tem essa possibilidade aí. E acima de tudo, um ponto que a gente não pode deixar de falar, tá? É que o público é único. Cada jornal vai ter um público diferente. Num veículo é um público mais elitizado, num outro veículo é um público mais popular, num veículo são pessoas nacionalmente espalhadas, no outro tem uma regionalização que traz comportamentos únicos. Então, acima de tudo, a gente tem que olhar esse público em particular e não só as médias de mercado, para tudo, para pensar na experiência, para pensar na estratégia e inclusive para definir as tecnologias que a gente vai utilizar, tá? Mas aí vocês podem perguntar, bom, Fred, mas como é que eu vou saber exatamente como é o meu público, né? Eu não tenho dinheiro para fazer pesquisa. Tudo bem. A gente pode usar as ferramentas que estão disponíveis, a começar pelo Google Analytics, né? Essa ferramenta que é gratuita, disponibilizada pelo Google e traz todas as estatísticas de acesso ao website do jornal, traz para a gente informações riquíssimas, exatas e precisas do público que já acessa o conteúdo do jornal, né? Então aqui eu trouxe alguns pouquíssimos exemplos, tá? Que tem muita coisa que a gente pode ver lá, mas os que eu achei que eram legais da gente falar, né? Eu consigo ver um mapa de calor dos dias e horários que as pessoas mais consomem os conteúdos, assim eu consigo planejar melhor a minha pauta, a minha agenda de notícias frias, né? Para ir privilegiando o momento que o meu público costuma acessar o site, ver as notícias, se atualizar, né? Local, aqui está por país, mas a gente poderia fazer a visão por cidade para ser mais relevante para o jornal, né? E o dispositivo, que isso é muito importante. Ali a gente sabe se o desktop, né, o computador, ainda é o principal ponto de acesso da minha informação, ou se o celular já é o principal, ou o tablet, né, para eu saber qual é a urgência dessa minha estratégia mobile. De um jeito ou de outro eu vou ter que fazer, mas muito provavelmente se vocês olharem essa estatística, vocês vão perceber que já estão atrasados, porque facilmente metade do acesso já deve estar vindo dos celulares e nem sempre a experiência é como deveria, né? E aí quando a gente dá um zoom entrando no celular, também é importante eu saber qual dispositivo que eu tenho que privilegiar, qual
é o primeiro desenvolvimento que eu vou fazer, porque é muito comum a gente pensar nas tendências, nas modas e falar, vou fazer para iPhone, mas pode ser, como é o exemplo aqui na tela, que o iPhone não seja o principal celular que o seu público usa, né? Nesse exemplo aqui, quase 70% usa Android. O celular é só 20, o iPhone, desculpa, o iPhone é só 25%, ou seja, um quarto só do público usa iPhone e mais de 2/3 do público usa Android. Então eu devo privilegiar minha estratégia sempre o Android e depois o iPhone. E dá até para a gente ver a resolução da tela, né? Que tipo, qual a resolução de imagens que eu devo usar para não estourar a tela do meu usuário, né? E várias outras informações que a gente poderia ter. A largura da banda, né? Se as pessoas usam mais banda larga, ou 3G, ou mesmo HSCGM, né? Para eu saber se o conteúdo tem que ser mais leve, menos leve, né? Até que profundidade que a gente pode ir. Então, a dica que eu deixo aqui no final para vocês é essa. Sempre usem as informações específicas do público, tá? É muito importante usar essas informações para definir a nossa estratégia, saber por onde começar, qual tipo de desenvolvimento priorizar no nosso caminho, tá bom? Bom, essas eram as primeiras ideias que eu queria compartilhar com vocês, né, para agora poder responder algumas perguntas. Então, vou pedir para a Michelle compartilhar com a gente as perguntas que chegaram, tá? Quem ainda quiser fazer pergunta pode continuar mandando, que a gente responde as perguntas que couberem aqui no nosso tempo, tá bom? Excelente, Fred. Mais uma apresentação maravilhosa, que tenho certeza que vai ajudar bastante a audiência em temas para discussões nas empresas, a implementar novas ações. Excelente, obrigada. Já temos aqui algumas perguntas que foram chegando e acredito que algumas delas você já tem até respondido, porque foi bem apresentado aí, comentado. Então, por exemplo, a pergunta do Adaildo, do Jaime Câmara Digital. Ele pergunta: qual perfil de público deixa de ser alcançado pelo veículo impresso, que tem um site, porém ainda não lançou um aplicativo? Uhum. Como eu falei agora no final, né, mas não custa a gente reformular, né? É difícil eu saber exatamente em cada cidade, né, em cada veículo, qual é o público exato que a gente vai estar perdendo por não ter o mobile e principalmente quantificar isso, porque a realidade do Brasil varia muito mesmo, tá? Então a principal dica é use as suas estatísticas, né? Consulta o seu GA, o seu Google Analytics, para saber qual é o percentual de pessoas que tentam acessar por mobile. Aí você já vai ter uma ideia realmente clara da quantificação, do percentual, até para defender um business case, um plano de negócios para mostrar para os donos do jornal investirem no canal, tá? Via de regra, em geral, a gente pode falar sem nenhum medo que o principal público são os jovens, né? Cada vez mais o público jovem não tem o hábito de ler papel, eles nunca cresceram com sequer revista, muito menos jornal, né? Então o consumo de notícias e informação é todo feito pelo mobile. Então esse público a gente pode ter certeza absoluta que vai perder se não tiver uma boa estratégia mobile. Os executivos também estão caminhando nesse caminho, né? Claro que um veículo segmentado ainda tem uma boa sobrevida com os executivos, porque eles precisam da informação, mesmo que seja no papel. Mas cada vez mais as pessoas estão correndo, estão com menos tempo e querem aproveitar o deslocamento enquanto estão no restaurante, no metrô, para ler informação, né? Então, vai ser crescente esse público que a gente vai perder se não tiver presente no mobile. E aí, para cada realidade, dá para ter essa estatística, né, de o quanto isso já é relevante e importante na minha região, na minha cidade. Mas vai ser crescente, não tem jeito.
Ok. Próxima pergunta. Deixa eu subir aqui a tela, que agora as perguntas estão chegando muito rapidamente. Próxima pergunta do Márcio Pimentel, Jornal do Oeste do Paraná. O conteúdo do mobile precisa ser diferenciado em relação ao material do site ou ele precisa ser um complemento? Essa pergunta é muito boa. Ele tem que ser diferenciado, ele não tem que ser diferente, tá? Ele não tem que ser outra coisa, né? Outro assunto. Mas ele tem que ser produzido pensando no mobile. E a pergunta dele já tem a resposta embutida, né? Que é um caminho muito bom a gente ter aprofundamento da notícia, sim. A gente pode usar o papel e o desktop para terem notícias menos profundas, né? Até porque no papel a gente disputa espaço, né? A gente tem que diagramar as matérias e as notícias dentro de um número de páginas limitado, e a gente pode usar o digital como um complemento disso. E aí entra muito bem naquela experiência simultânea que eu estava falando do mobile com outras mídias, no caso do jornal impresso. Eu posso e devo ter telas, é, notícias no jornal que convidem o usuário a acessar mais conteúdo através do mobile, por exemplo. Né? Eu posso ter o jornal com um QR Code convidando o usuário a acessar mais, por exemplo. Tem um exemplo aqui, primeiro de um anunciante, né, que fez isso no jornal impresso, o Citibank, criou uma página com uma propaganda e do lado ele aproveitou a famosa cruzadinha do jornal, né, a palavra cruzada, para criar um QR Code. Então, esse modelo aqui, ele ao mesmo tempo funciona para você fazer a palavra cruzada, mas se você apontar o celular para ele, você vai para o site do Citibank para ter mais informações, para aprofundar aquela publicidade que está ali do lado. Isso é especialmente bom no caso desse caso aí do anunciante, né? Porque eu consigo ter uma publicidade muito mais imersiva e interativa com o meu cliente, mesmo sendo jornal de papel, e eu consigo ter informações atualizadas, o que para um banco é muito legal, porque imagina, se eu boto no papel do jornal, né, uma cotação de moeda ou uma taxa de juros ou qualquer coisa parecida, ela pode mudar quando esse jornal é semanal, por exemplo. Então, através de um QR Code, de um link mesmo, né, de qualquer possibilidade da pessoa aprofundar pelo mobile, ela vai ter também a informação atualizada, a informação correta daquele momento específico. Né? E o mesmo pode ser feito para os nossos conteúdos. Tá? Aqui tem um exemplo do A Notícia, num dia que um jogo foi de futebol, né? foi, foi transmitido depois do fechamento do dia. Então, o que que eles fizeram? Eles escreveram a matéria, porque é um tema muito importante, né, que as pessoas buscam, é, sobre o esporte, até onde dava daquele momento, mas colocaram QR codes para as pessoas lerem as atualizações, saberem o resultado final daquele jogo, a tabela do brasileiro atualizada depois do resultado do jogo. Aproveitaram para oferecer comentários em vídeo, né, do Elton Carvalho, que escrevia no jornal sobre aquele jogo. Fizeram possibilidade de interatividade com as notas da partida, né, com quanto cada jogador recebeu. Então eles conseguiram ampliar um jornal impresso para se tornar um conteúdo também interativo e em vídeo, que a pessoa pode. E aí complementa bem o que a pergunta trouxe muito corretamente, né, da gente estar aprofundando um conteúdo aqui do jornal através do mobile. Tá? Então, de novo, não quer dizer que o assunto tenha que ser diferente, mas a produção do conteúdo, sim,
é diferente, né? Aqui a gente tem um jogo, a gente tem notas interativas, a gente tem coisas que são feitas pensando na interatividade do mobile. Não adiantaria eu pegar esse texto que está impresso aqui no offset e jogar dentro do mobile. É outra linguagem, é outro momento, é outra forma de consumo da informação. Isso não funcionaria. Então, o conteúdo não pode ser o mesmo, tá? Ele tem que ser produzido para o mobile, mas não precisa necessariamente ser um assunto diferente, embora dê essa possibilidade também. Tá? Muitos jornais, com o tempo, eu tenho certeza que vão perceber que o público que continuar assinando o impresso vai estar cada vez mais diferente do público que acessa pelo digital, ou do público que usa pelo mobile. Então faz sentido sim começar a pensar que daqui a um tempo a gente vai ter que ter editorias que falam com aquele público do impresso, talvez distintas das editorias que falam com aquele público do mobile. Então, talvez a gente tenha conteúdos diferentes, realmente. Ok. Próxima pergunta do Herman. Herman Soares, ele é do jornal Imagem da Ilha, em Florianópolis. Ele diz: Fred, você comentou a geolocalização. Como ser mais efetivo nesta comunicação no mobile? Bom, a geolocalização tem muitas possibilidades de uso, tá? E aí tem que ser pensado cada caso com cada veículo, cada região e cada uso que você quer dar. Porque, por exemplo, é muito diferente a gente pensar para direcionar conteúdo, né, matéria, ou para direcionar publicidade. E nos dois casos faz muito sentido. Tá? Também faz diferença a gente pensar se eu sou um jornal nacional, como o Globo à Folha, ou se eu sou um jornal regional, como o caso da Folha da Ilha. Né? Então, tudo isso já muda bastante o direcionamento que eu vou dar nessa geolocalização. Tá? Pensando no exemplo dele, né, que é mais regional ali numa grande Floripa, algumas cidades, tudo mais, a gente pode pensar em entregar a prioridade de notícias de acordo com o local onde a pessoa está. Então, pela geolocalização, eu vou conseguir saber se ela mora na ilha mesmo, né, da capital, ou se ela mora em alguma das cidades do centro expandido ali da região metropolitana. Eu posso mudar as notícias que eu vou colocar com destaque para ela, o que eu vou priorizar de conteúdo para essa pessoa. Eu posso identificar também que ela está acessando naquele momento de uma área comercial. Então eu posso dar conteúdos mais ligados a negócios locais, né, restaurantes, coisas do gênero. Posso usar também uma estratégia de horário, né? Se ela está acessando na hora do almoço, né, ali no meio-dia, eu vou apresentar anunciantes, né, publicidade diferente do que eu vou apresentar de manhã cedo ou no final do dia. Então, todos esses elementos podem ser aproveitados, mas tem que ter uma estratégia realmente para cada caso. Tá? Tanto para conteúdo como para publicidade, eles são informações riquíssimas que a gente pode pensar e melhorar essa experiência, né? Entregar conteúdos mais específicos, mais assertivos, né? Essa é a grande palavra. Entregar conteúdos mais assertivos para a pessoa, de acordo com o local que ela está e de acordo com o horário do dia. Então, é o conceito do momento, né? Qual é o momento daquele usuário? O mobile traz isso muito forte mesmo para a gente. Ok. Próxima pergunta da Luana Rodrigues. A Luana é da Gazeta do Sul, de Santa Cruz do Sul. Ela pergunta: o Facebook é a principal porta de entrada de muitos sites. Basta colocar uma notícia na rede para que o número de acessos se multiplique. No entanto, com a mudança de algoritmo, ele está entregando cada vez menos. Como fazer para manter a audiência e não se tornar um refém do Facebook? Bom, isso que ela falou é um fato, tá? Não adianta a gente brigar com ele, né? O fato é que o Facebook mudou o algoritmo dele e isso
vai privilegiar menos as notícias. E não é uma decisão errada, tá? Porque a gente está olhando só com a nossa ótica. Mas o Facebook tem que privilegiar realmente a experiência dos usuários deles, e não necessariamente os jornais, né? É uma realidade. Não existe, na minha visão, essa questão que ela colocou e que é muito repetido realmente, né? Da gente virar refém do Facebook. Poxa, o Facebook não existia antes e a gente vendia jornal. Agora o Facebook apareceu, virou um canal importante para divulgação das notícias, né, para distribuição do conteúdo. Só que agora ele deu um passo atrás, mas continua sendo melhor do que quando ele não existia. A gente tinha antes uma realidade, agora a gente está voltando a essa realidade. E tem que saber jogar nesse cenário sem Facebook também, né? Claro que se a gente consegue se apropriar bem do Facebook, como é o caso dela, ótimo. Tem mais é que usar, que espalhar as notícias, trazer mais gente para o site. Isso é ótimo. E ele nem cobra para fazer isso, né? Então, não acredito, realmente não vejo como uma questão de se tornar refém ou não, sabe, da plataforma. Mas é uma realidade. Falando do algoritmo, né, só para não deixar só negativa a resposta, né? O algoritmo do Facebook, a grande mudança que ele sofreu é que ele sempre, isso é uma tendência desde o início do Facebook, privilegia conteúdos que geram engajamento, que as pessoas dão like, ou que as pessoas compartilham, ou que as pessoas comentam, tá? Então, se a gente quer continuar relevante no Facebook, sendo distribuído para mais pessoas, a gente tem que pensar em conteúdos que favoreçam esse tipo de coisa. Então, escrever conteúdos que tenham uma pergunta no final, que perguntem a opinião das pessoas, que peçam para as pessoas votarem, qualquer coisa parecida, estimula muito esse engajamento e ajuda muito a ter uma distribuição maior pelo próprio Facebook, tá? Então eu recomendo que desenvolvam isso, né? Que estudem mais como funciona o algoritmo do Facebook e quais ações a gente pode ter para se apropriar, para se favorecer desse tipo de coisa. Mas não tem como fugir de que reduziu, tá? Por melhor que você faça essas ações que eu falei agora, vai chegar em menos pessoas do que chegava antes, não tem jeito. E até hoje eu nunca vi nenhum caso que valesse a pena para um produtor de conteúdo comprar publicidade no Facebook para uma matéria, sabe? Pagar para impulsionar uma matéria e conseguir rentabilizar em cima disso com as pessoas que vão chegar no meu site, sabe? Essa conta não fecha. Economicamente, acho que isso não vai funcionar para ninguém. Acho que vale a pena fazer isso sim, excepcionalmente, quando tem uma matéria muito legal, quando tem algo bem especial, assim, que o seu veículo conseguiu de furo ou que produziu de relevante, aí vale a pena você divulgar para as pessoas terem contato com aquilo, para melhorar a marca do seu veículo. É um ótimo canal para a gente fazer publicidade, para chegar em anunciantes, né? Reforçar o valor da minha marca, do meu diário, né? Frente aos anunciantes, conseguir mais leitores. Para tudo isso é bom, como publicidade mesmo. Mas para divulgar uma matéria, aí é melhor trabalhar os elementos orgânicos do algoritmo. Ok. E nós temos uma pergunta do Tiago Oliveira, ele é do Diário Lance. Eu acredito até que tenha sido um pouco esclarecida já com essa última resposta. Ele pergunta, Fred, falando sobre mídia social, qual a sua opinião sobre a prática de soltar notícias com títulos do tipo "em busca de cliques", que geram curiosidade para clicar, porém sem profundidade? Olha, a pergunta ficou um pouquinho complexa, né? Porque ele juntou um elemento bom e um elemento ruim, tá? Então eu vou dissecar essa pergunta.
Quando você faz os caça-cliques, mas é só o título mesmo, né? Não tem conteúdo para entregar, eu sou contra. Primeiro que está errado, primeiro que não é um trabalho de jornalismo mesmo isso, né? Segundo, que tanto o Google quanto o Facebook de bobo não tem nada. Então eles sabem quando isso acontece, eles têm várias maneiras, vários algoritmos que observam esse comportamento e percebem quando as pessoas clicam na chamada, mas saem muito rápido do site do jornal, voltam para onde estavam antes, fazem de novo a mesma busca. Eles usam todas essas informações para criar a relevância. E aí isso vai influenciar no algoritmo do Facebook, que a gente acabou de falar na pergunta anterior, né? Ele vai saber que você está fazendo isso e vai começar a te mostrar para menos e menos pessoas. E a mesma coisa no Google. Ele vai ver que o seu site tem o que a gente chama de black marketing, né? Marketing negro, que usa esse tipo de estratégia, as pessoas se arrependem e aí ele vai começar a reduzir o seu ranking. Você vai aparecer cada vez mais longe dos primeiros resultados. Tá? Então, não é uma estratégia boa. Porém, uma vez que eu tenho um bom conteúdo, aí é muito positivo, sim, eu ter um especialista em criar chamadas, um especialista em criar manchetes, que, bem ou mal, não é novidade para a gente, né? No jornal, a gente tinha, tipicamente, nas edições de algumas décadas atrás, né, profissionais só para fazer chamadas, só para escrever as manchetes da capa, né, para ser mais appeal, para ser mais interessante. E no digital a gente tem a mesma coisa, tem que saber escrever a chamada também, né? Tem que ter uma manchete que atraia a atenção das pessoas, que dê curiosidade para elas irem ao site, desde que realmente encontrem um bom conteúdo depois. Ok. Temos a pergunta do Éder, ele é do Diário Online. Ele diz o seguinte: tenho notado uma discrepância entre os cliques nos links gerados pelas notícias que publicamos no Facebook e as visualizações da matéria registradas pelo GA. Existe a possibilidade do GA estar reduzindo nossos números para pagar menos no AdSense? Não, não tem essa possibilidade, não. Esse caso que você falou, ele é clássico, é típico, tá? E ele vai acontecer sempre, em todos os lugares. Que acontece, principalmente nesse caso? Essa diferença entre o número de cliques e o número de visitas efetivas na matéria que foi clicada é o que a gente chama de taxa de conexão. Tá? Então tem ali uma média, por exemplo, de 70% de taxa de conexão, que significa que os cliques se conectaram efetivamente em visita. Tá? Então é uma métrica comum. Nunca, jamais é 100%. O que você tem que observar é a tendência. Se esse percentual de clique que vira visita está crescendo ou caindo. E atuar em cima disso para que eles cresçam sempre, tá? O que faz esse connect rate, tá em inglês, essa taxa de conexão, cair muito? É um dos pontos que eu tinha já comentado aqui ao longo do webinário. Quanto mais lento o seu site for, mais pessoas vão desistir, né? Quanto mais tecnologia antiga o seu site tiver, menos pessoa vai conseguir efetivamente ver o seu site. Por exemplo, se você ainda usa Flash, nenhum usuário de iPhone vai conseguir ver. Então, todos os cliques que forem feitos no iPhone não vão se tornar visita efetiva no seu site. Né? Voltei aqui no slide da estatística que eu tinha mostrado. Se ele demora mais de 3 segundos para carregar, no mobile pode considerar que você já vai perder metade das pessoas que clicaram. Né? Elas clicaram porque elas realmente tinham intenção de ler, mas elas não tinham tanta vontade assim de ler, né? Vamos ser práticos. As pessoas não estão navegando na internet para ler o nosso jornal. Elas estão navegando na internet. Se ela vê uma manchete bacana, ela pode dar uma chance. Ah, deixa eu ler um pouquinho sobre isso. Só que se leva mais de 3, 5 segundos para carregar,
ela desencana, porque não era aquilo que ela queria, né? Ela volta para o que ela estava fazendo antes, que é navegar no Facebook, que é ver a foto dos amigos e tudo mais. Então, um dos caminhos importantíssimos para ele melhorar essa taxa de conexão é garantir que o site carregue mais rápido, que o servidor dele é melhor, que a tecnologia está adequada aos padrões mais modernos e por aí vai. Ok. A pergunta é do Fred, ele é do jornal O Liberal. Como avaliar a mudança de público nesta transição de display? Tenho que mudar a minha linguagem jornalística em função disso? Ou esperar essa transição ser completada? Sim, tem que mudar a linguagem, tá? A transição, como eu já tinha comentado antes, varia de local para local, de jornal para jornal. Tem que acompanhar as suas estatísticas específicas para saber o quão urgente isso é. Mas eu jamais recomendaria esperar o processo acabar para você se adequar, tá? Se você esperar demais, tem uma chance muito grande de quando você começar a mudar ser tarde demais. Os concorrentes já terem feito isso antes, já terem se apropriado do público, os anunciantes já terem desistido do veículo para ir para outros mais adequados a novos tempos, e quando você olhar já passou, né? Então esse processo tem que começar ontem, já deveria ter começado mesmo, tá? Então readequar essa linguagem, criar uma linguagem nova para o mobile, uma linguagem nova para o desktop, começar a readequar também a linguagem do impresso, porque bem ou mal, cada vez mais os nossos assinantes diminuem, o público do impresso também está reduzindo, e não é à toa, não é só porque eles estão morrendo, mas é também porque eles também buscam um veículo mais prático, mais ágil, com uma linguagem mais moderna, né? Então, é urgente essa adequação da linguagem jornalística, da profundidade das matérias, do tamanho dos conteúdos, né? Sair só do texto do impresso para ter também um vídeo que ele pode conectar mobile enquanto está lendo a matéria, um infográfico interativo que ele possa acessar enquanto está lendo a matéria e tudo isso, né? Tudo isso faz parte dessa reinvenção do jornalismo, que não vai acontecer do dia para a noite, mas que já precisa começar. Está certo. Fred, como está o seu tempo? Podemos fazer mais 2 ou 3 perguntas? Porque temos mais. Vamos responder então mais umas duas perguntas aí, por favor. Ok. A próxima é da Adriana Carvalho, do jornal Diário da Região de São José do Rio Preto. Ela pergunta: o envio de notícias em push funciona melhor do que no WhatsApp? Depende muito do público de cada um, tá? E esse não tem nem muita estatística para a gente olhar antes, é uma questão de testar mesmo, tá? Eu gosto muito de notícia em push, mas para a gente fazer notícia em push, a pessoa tem que ter instalado o aplicativo e dado autorização para a gente mandar esses conteúdos. Então, volta lá no primeiro slide que eu falei, né? Para isso tudo acontecer, né, para a pessoa instalar o nosso app e para a pessoa dar autorização para a gente fazer push, a gente vai ter que divulgar. A gente tem que fazer uma campanha que, obviamente, pode ser no nosso próprio jornal, né, não precisa necessariamente gastar dinheiro, mas eu tenho que pensar bem, sabe, trabalhar um bom conteúdo para incentivar as pessoas a fazerem essa adoção. E, acima de tudo, tenho que mandar conteúdos que realmente sejam relevantes, porque push, ele é muito eficiente para a pessoa ver o tempo todo, né? Pode realmente aumentar bastante no nosso acesso ao longo do dia. Mas também é uma coisa que tende a ser invasiva, né? Se ela começa a receber push a cada 5 minutos, fica uma coisa chata, porque ela está no meio de uma reunião, aí o celular dá aquele alerta, ela vai dar uma olhada no celular, aí ela, puxa, mas isso não é tão importante, né? Depois ela está almoçando, aí o celular toca, ela olha, se não for uma coisa importante também, ela vai desinstalar o app, ela vai cancelar aquele push. Então tem que saber equilibrar, tá? E para descobrir isso tem que fazer teste, não tem jeito. Tem que fazer a campanha, testar
o quanto as pessoas recebem aquele push bem, se pode ser até 3 por dia, 5 por dia, 10 por dia, vai depender. Aí vai da situação de cada veículo, de cada região e da relevância dos conteúdos que tiverem em um determinado dia, né? Então o push tem que ser bem estudado. O WhatsApp é uma tendência que parece que não vai mudar, tá? Parece muito forte, mas também tem que testar, porque depende um pouco, né, da cidade, do público e tudo mais. Então, de novo, tem que testar também, tem que criar lá os mecanismos de WhatsApp, divulgá-los através do nosso próprio jornal, né, para as pessoas fazerem parte do grupo, tudo mais, e observar como é a receptividade. Eu diria, tá, que não é muito importante a gente pensar qual que é melhor ou pior, porque dá para a gente usar os dois. O mesmo conteúdo que vai ser produzido para um pode ser produzido para o outro. Às vezes, a gente pode mandar mais conteúdos para o WhatsApp, menos para o push, pela questão da invasividade que eu falei. Mas, de qualquer jeito, é usar os dois, sabe? É usar os dois, testar e observar para saber. Não necessariamente escolher um ou outro. Ok, então vamos para a nossa última pergunta, que é do Luiz Caldeira, do Notícias do Dia. Ele o parabeniza pela apresentação e pergunta: Obrigado, onde Luiz. é e como se encontram profissionais de desenvolvimento para mobile e como se avaliam esses custos? Uhum. Bom, repete só o finalzinho da pergunta que eu fiquei na dúvida do início, que ele falou como é o que o profissional. Ele pergunta onde é e como se encontram profissionais de desenvolvimento para mobile. Tá, onde é que eu não entendi, mas como a gente encontra os profissionais, não tem muito segredo, né? É um profissional ainda escasso, então ele tende a ser um profissional um pouco mais caro, se ele é um bom profissional, né? A melhor forma de achar esses profissionais é buscar universidades que tenham cursos nessa área técnica, né, de desenvolvimento e especificamente se tiver foco em mobile melhor, mas eu recomendaria, a princípio, que o jornal pensasse mais em contratar uma empresa, tá? Nem saberia indicar nenhuma especificamente, mas tem muitas no mercado. Mas eu acho que o custo de uma empresa tende a ser menor do que você internalizar um profissional só para o desenvolvimento mobile, tá? E quando você busca uma empresa especializada, você já vai trazer também um pouco de experiência no mercado, né? Tem algumas que já trabalham com veículos de comunicação, com jornais, e vão poder te ajudar a pensar soluções, pensar formas de avaliar melhor o público, né? E aí você não fica só no desenvolvimento, você também vai ter uma consultoria de estratégia mobile. Outro caminho que também pode ser usado para conseguir bons profissionais sem você precisar arcar com o salário fixo dele, né? Porque a tendência é que você faça o desenvolvimento do site uma vez, que aí vai ser pesado, mas depois a manutenção tende a ser uma coisa mais leve. Então, um caminho que se pode fazer, que hoje a internet possibilita para gente, é contratar profissionais freelancers, às vezes em outra cidade, em outro país até, né, que seja especializado em bom desenvolvimento mobile, em linguagem correta para jornais e que pode prestar o serviço como uma consultoria, né, como um freelancer mesmo. Tem até sites especializados nisso, né, tem um chamado Rent a Coder, que em português seria Alugue um Desenvolvedor, né? Então, o Rent a Coder é um site muito interessante que ele é um Uber de programadores. Então, você entra lá no Rent a Coder e coloca o briefing do projeto que você quer. Então, você vai entrar e vai falar, olha, eu sou um jornal com circulação diária, com tanto de público, e quero desenvolver uma excepcional interface mobile pensada no momento
da pessoa e tudo mais, eu quero que tenha essa e aquela característica, que se carregue rápido, que tenha uma interface de publicação de notícias online para os meus jornalistas e pronto. E aí você coloca na plataforma que desenvolvedores do mundo todo vão ter acesso àquele briefing e os que se interessarem vão te mandar uma proposta. Vão falar, olha, eu cobro 30 mil reais para fazer esse site. Aí vai ter outro que vai falar, eu cobro 8 mil reais para fazer esse site. Vai ter um outro que vai falar, eu cobro 20 mil reais, mas eu tenho experiência já com um jornal aqui da Inglaterra. E aí você escolhe o profissional que melhor se adequar. Tá? Falando em desenvolvimento mobile, eu botei aqui um slide da Gazeta do Povo, né, que agora roda só mobile durante a semana, só no fim de semana que tem uma edição impressa. E o que eu acho mais legal do projeto deles, dentre muitas outras coisas na verdade, mas o que eu acho mais legal mesmo é que eles têm essa interface mobile para os jornalistas, tá? Que está na tela. Então isso é muito importante de pensar também. O leitor, óbvio, é um público muito importante para a gente, mas o jornalista, os editores também são. Então esse público também tem que ter ferramentas práticas no mobile, que esteja na palma da mão deles o tempo todo e que facilite a publicação das notícias, tá? E outro que eu ainda não vi, mas que é o nosso terceiro público importante, são os anunciantes. Então, por que não pensar também uma interface do jornal que tenha relatório para os anunciantes, que eles consigam em tempo real ver o que está acontecendo? Pode ser um diferencial bacana para a gente pensar, né? Então, acho que é isso. Excelente. Bom, chegamos ao fim deste webinário. Fred, muito obrigada. Foi uma apresentação esclarecedora, inspiradora. Esperamos que todos tenham aproveitado ao máximo este encontro online. Como de costume, vocês receberão por e-mail a gravação deste encontro, o certificado e o questionário de avaliação. Fred, mais uma vez, muito obrigada por ter estado conosco. Foi um prazer, Michele. Agora... Muito obrigada. E encerraremos agora esta sala de bate-papo. Desejamos um bom dia a todos. Bom dia a todos, obrigado pela atenção e até a próxima. Até a próxima.